Olá, amigos da Companhia do Xadrez, olá a todos os fãs de xadrez espalhados pelo Brasil e pelo mundo, sejam bem-vindos de volta. Eu sou o Anderson Loureiro e neste vídeo nós vamos dar uma olhada no Grand Prix da FIDE. Esse circuito que é composto aí de 4 etapas e vai dar 2 vagas para o torneio de candidatos, esse grandioso torneio que define o desafiante do campeão mundial Magnus Carlsen no final do ano de 2020, no final do ano que vem. Então nós vamos dar uma olhada numa partida aqui do Grand Prix, jogada entre Ian Nepomniachtchi e Maxime Vachier-Lagrave, o MVL, vamos chamar ele de MVL que é mais fácil. O Maxime Vachier-Lagrave, o francês bom de xadrez contra esse russo também, que é um dos mais carne de pescoço da atualidade. Nós já vamos ver essa partida. Antes da gente dar uma olhada nesta partida, vamos dar uma olhada nas etapas, o que aconteceu antes de chegarmos na etapa de Jerusalém, que é a etapa que está rolando agora. Vamos dar uma olhada aqui então. A primeira etapa ocorreu em maio, foi ali em Moscou, e está aí aparecendo no vídeo toda a sequência aí de jogos para culminar na grande final da etapa ali de Moscou, que foi uma final russa, inclusive, entre Alexander Grischuk e Ian Nepomniachtchi, o Ian Nepomniachtchi levando a melhor na final. Então o Ian Nepomniachtchi venceu a final ali em Moscou. Em seguida veio a etapa de Riga, em julho, que foi vencida pelo Mamedjarov, vencendo inclusive na final o francês Vachier-Lagrave. Em seguida nós vamos ver a etapa de Hamburgo, que foi jogada em novembro. Hamburgo foi jogada em novembro e foi vencida pelo Alexander Grischuk. Ele venceu o polonês Jan Duda na final e eliminou inclusive para chegar na final o Maxime Vachier-Lagrave. Nós vamos ver numa tabela no final do vídeo o que aconteceu depois desses resultados e depois dos resultados que estão ocorrendo na etapa de Jerusalém. Vamos para a partida então, sem mais delongas. Se você gosta muito dos vídeos aqui do canal, deixa aquele seu like de mestre. Se inscreva no canal se você não é inscrito. E lembrando, se você gosta mesmo dos vídeos aqui da Companhia do Xadrez, você precisa colocar o like de mestre, se inscrever no canal e acionar o sininho de notificações, lembrando de marcar todas, senão você não vai receber as indicações de novos vídeos. São os novos parâmetros aí do YouTube, então deixa aquele like de mestre e bora para a partida. Vamos dar uma olhada aqui em Ian Nepomniachtchi de brancas, jogando contra Vachier-Lagrave de pretas, e a partida vai logo aqui com D4. Vamos ter um tira-teima aqui na defesa Grunfeld, e os dois são especialistas em defesa Grunfeld. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Veio o G6, cavalo C3, e o lance que caracteriza aqui a defesa Grunfeld, o lance D5. A partida vem aqui com cavalo F3, foi a linha escolhida pelo Ian Nepomniachtchi, segue aqui com bispo G7, dama B3, uma linha bastante clássica, D por C4, dama por C4 e agora roque. Depois do lance E4, dominando o centro, vem aqui uma linha com cavalo C6, que é a linha que foi popularizada inclusive pelo próprio Vachier-Lagrave. Jogando aqui cavalo C6. O Ian Nepomniachtchi, nessa posição, ele resolve jogar uma linha menos jogada, joga aqui bispo E3, a linha principal. Ela é jogada com bispo E2. Depois de bispo E2, E5, D5, vem o cavalo D4. É uma linha bem interessante. Cavalo por D4, E por D4, dama por D4, vem C6 e começa a se bater no centro. Fica já a ameaça de tomar aqui em D5. E nós tivemos uma boa partida aí entre o Yu Yangui contra o Vachier-Lagrave em Khanty-Mansiysk 2019. Esse ano ainda tivemos uma boa disputa aí nessa linha. Então aqui o Ian Nepomniachtchi, depois de cavalo C6, resolveu continuar com bispo E3. Ele considera uma linha inferior, inclusive, porém é uma linha menos jogada, então tem aquela parte psicológica. E nós vamos ver que realmente deu efeito, porque o Vachier-Lagrave ficou pensando demais para responder com cavalo G4.
Ele ficou considerando demais o lance que ele continuou a partida, que foi cavalo G4. Ele disse depois na entrevista que ele esperava agora bispo G5, mas aqui o Jan Nepomniachtchi seguiu com E5. E aí sim, depois de ele ter perdido um bom tempo analisando ali a posição, depois de E5 ele ficou aí pressionado, se sentiu pressionado, se sentiu fora de órbita, vamos dizer assim, já que o Jan Nepomniachtchi não jogou o bispo G5 que ele esperava. Depois de E5 veio cavalo por E3, vem F por E3 e aqui o lance bispo G4. Aqui o Jan Nepomniachtchi vai jogar uma novidade. Essa posição já tinha sido jogada anteriormente numa partida disputada por e-mail e foi feito o lance ali naquela partida, o lance mais tranquilo, bispo E2. Mas o Jan Nepomniachtchi mandou aqui um H3, tão se importando de ter o seu cavalo tomado aqui em F3. Vem então o bispo por F3, G por F3, E6 controlando o centro e também abrindo aqui a diagonal para atacar o rei. Aqui um lance muito tranquilo, H4 impede a dama de entrar e já fica pronto para utilizar esse peão em algum momento ali no ataque. A partida continua aqui com cavalo E7. O cavalo tenta arrumar outras casas para jogar, ao mesmo tempo que tem um plano muito sutil aqui do Václav Lagrave que a gente vai ver em seguida. O cavalo não poderia estar aqui para o Václav Lagrave utilizar aí um planinho que ele vai mandar logo no próximo lance. Aqui depois de F4 do Jan Nepomniachtchi veio B5. Tentando criar chances de contra-jogo aqui para poder jogar essa torre aqui em B8 e pressionar ao longo da coluna B. Como que o Jan Nepomniachtchi resolveu essa pane? Ele jogou aqui primeiro dama C5, tranquilamente, manteve aí o controle, não quis saber de deixar sua dama exposta tão rápido, né? Por exemplo, se continuasse cavalo por B5, então torre B8, depois de um possível roque, cavalo D5 seria o lance, e as pretas até que estão com o jogo mais ou menos aqui, né? Torre H3 para manter ali o peão de E3 e dama D7. As pretas podem jogar aqui buscando contra-jogo na ala da dama. Bom, a partida, vamos lá. Continuo com dama C5, vem então cavalo F5, tocando no peão de E3. Para defender o peão e defender a casa G3, veio aqui rei F2. O rei também joga. Depois dessa defesa aqui em E3, então veio F6. E aqui o Václav Lagrave tem alguns planos interessantes. Jogou de maneira bastante criativa, aproveitando aqui o rei em F2. Joga F6, procurando tomar no centro e arrumar algumas ideias táticas na coluna F. Veio aqui a continuação do Jan Nepomniachtchi, jogando torre D1. Agora B4, ataca aqui o cavalo em C3. Veio dama por B4, torre B8. Abrindo linhas para suas peças, né? Típico de jogadores agressivos. Torre B8, veio aqui dama A3 para manter o peão de B2 protegido e agora F por E5. Depois de F por E5, veio D por E5. A dama tem que escapar do ataque da torre aqui de D1. Joga dama E8. Agora vem bispo G2. Uma boa diagonal para o bispo. E agora sim o Václav Lagrave está querendo arrumar uma situação complicada aqui para o Jan Nepomniachtchi. Ele joga o lance bispo por E5, aquilo que eu falei para vocês de arrumar algumas ideias táticas com o alinhamento da torre e do rei aqui em F2. Vem F por, agora cavalo por H4 cheque, cavalo por H4 cheque, veio aqui o lance rei G1 e agora cavalo por G2.
E nesse momento, provavelmente, o francês estava esperando aqui o lance rei por G2, ao qual o Vacchiolagrave tinha a ideia de continuar com dama C6 cheque e depois de E4, dama B6 com ideias de ameaçar F2 e ao mesmo tempo ameaçar o ponto B2. Com aí 3 peões por peça, o jogo ficaria até confortável. Porém, vamos ver aqui o que o Jan Nepomniachtchi fez depois de cavalo por G2. Ele não toma o cavalo e joga cavalo E4, com a ideia de que o seu ataque é mais forte do que o ataque do oponente. Com esse peãozão aqui em E5, apoiando a entrada de cavalo aqui em F6, a possível entrada de peças ali na sétima fileira, a torre ou mesmo a dama. Bom, vamos ver como continua a partida. A partida continua aqui com torre D8, tentando alguma troca de torre para poder aproveitar aqui a coluna D e tentar atacar o rei. Aqui o Jan Nepomniachtchi joga corretamente torre C1, ele considera seu ataque mais forte, está tentando entrar aqui na sétima para poder ameaçar a posição do rei adversário pela sétima fileira. Vem então aqui dama B5, aqui uma jogada desesperada do Vacchiolagrave, é uma tentativa de manter peão de C7 aqui protegido por enquanto, né? Por exemplo, torre por C7 agora, poderia vir um cheque aqui em F1, poderia complicar um pouco as coisas. Então, só que o Jan Nepomniachtchi tem aqui o lance dama E7. A dama já entra ali com efeitos destrutivos, né? Dama E7 cortando o rei, ameaçando inclusive dar mate aqui em H7 com o apoio dessa torre. Vemos que as linhas estão bem abertas também para as brancas. Então, dama E7, lance muito forte, veio aqui torre D7 para defender o mate ali em H7. Nessa posição, o Jan Nepomniachtchi jogou cavalo F6. Esse cavalo precisa ser tomado. Se rei H8 vai levar mate. Se, por exemplo, rei H8 tem aquele matezinho simples aqui, torre por, torre toma dama. Podia até sacrificar a dama, né, para ficar mais bonitinho aqui, torre por H7. Então, depois de cavalo F6 cheque, obviamente que o MVL tomou aqui em F6. Torre por F6, veio dama por F6. E aqui a partida continuou com torre F7. Tentando dar um jeito aqui na sua situação precária. Já está perdidaço. O Jan Nepomniachtchi vai achar grandes linhas aqui de ataque para poder finalizar belamente a partida. Vamos dar uma olhada nessa posição também, depois de dama por F6. Talvez alguns de vocês consideraram o lance cavalo por E3, dama por E6 cheque, e depois de rei F8, torre H3, atacando aqui o cavalo em E3, e também aproveitando para entrar aqui na casa F3 e continuar o ataque ali contra o rei. Torre H3, então dama E2 para proteger o cavalo e a casa F3. Aqui dama F6 cheque, rei G8 e dama F3. O Vacchiolagrave poderia abandonar devido a esse ataque aqui contra a dama em E2, salvando o mate aqui em G2 e ameaçando ao mesmo tempo aqui o cavalo em E3. Uma posição perdida para as pretas, né? Vamos voltar para a partida. Vamos voltar aqui depois de dama por F6 e torre F7. A partida continua aqui com dama D8 cheque. Veio torre F8. C7 ameaçando o mate de novo ali em H7. Vem aqui torre F7. Vem dama D8 cheque. Torre F8. Dama E7 ameaça mate. Vem agora H5. É interessante que depois que caiu o peão ali em C7, já não dá mais para jogar torre F7. Por isso que o Vacchiolagrave jogou H5. Se ele tenta defender com torre F7, ali o mate, então tem um bonito mate aqui. 8 cheque, rei G7, dama por F7, uma entrega bonita de dama.
F7 e agora torre por H7, checkmate. Uma bela combinação aí que abrilhantaria bastante a partida. Bom, aqui o Václav está resistindo, joga aqui então o lance H5 para defender ali o ponto H7. Vem então agora dama por E6 cheque, rei G7, torre C7 cheque, rei H6, torre por H5, belo golpe aqui que vai praticamente forçar o Václav a abandonar a partida depois de rei por H5, dama H3 cheque. E aqui o Václav tomba o seu rei. Não tem como escapar ou perder muito material. Aqui tem algumas linhas que a gente poderia citar. Por exemplo, se cavalo H4 agora, viria aqui um torre H7 cheque, rei G5, dama por H4 cheque, depois de rei F5, um belo torre E7 para não deixar o rei fugir ali para F7 e guardar a casa E5. E a ameaça de mate aqui é imparável, praticamente imparável. Se joga G5 para tentar defender F4, então tem E4 cheque, só tem rei G6, dama H7 é mate. Depois de dama H3 cheque, rei G5 também não ajuda, visto que dama por G2, rei F5, dama F3 cheque, rei por E5 e dama por F8. É difícil sustentar essa posição. Não tem nenhum cheque da dama adversária. O rei está ali exposto aos ataques. Pode abandonar a partida. Uma brilhante partida do Ian Nepomniachtchi, que montou um centrão nessa variante pouco usual, pouco jogada. Aqui na Grunfeld, montou um centrão e pressionou o Václav, que teve que fazer algumas concessões, tentou ali uma manobra tática e acabou que as linhas que foram abertas resultaram num ataque mais forte para as brancas e não para as pretas. Fica aí o aprendizado para a gente. Vamos dar uma olhada então no que aconteceu depois nesse grande prêmio de Jerusalém, e como culminou aí na tabela que eu vou mostrar para vocês. Bom, no grande prêmio de Jerusalém, nós vemos aí toda a trajetória do Ian Nepomniachtchi. Ele conseguiu chegar na final. Ele venceu essa partida que eu mostrei para vocês. Na outra partida ele empatou. Então ele eliminou Václav para chegar na final. O Václav teve aí então a sua candidatura ameaçada. Ele está querendo jogar. Ele que já também não foi para os candidatos de 2018, também nessa mesma situação, foi eliminado ali do candidato de 2018 e aqui está na corda bamba. Por que ele está na corda bamba? Porque o Ian Nepomniachtchi está na final e pode, vencendo o EI, fazer 8 pontos. Se ele fizer 8 pontos, o que acontece? Vamos dar uma olhada na próxima tabela aqui que a gente já vai entender. Então está aí a tabela com a pontuação geral do Grand Prix. Nós vemos que o Alexander Grischuk, que está aí de verdinho, já foi classificado. Ele fez 7 pontos ali em Moscou. Ele conseguiu, inclusive, eliminar 2 dos seus matches nas clássicas. Por isso que ele, embora tenha ficado em segundo lugar em Moscou, ele fez mais 2 pontos aí de bônus, ficando com 7 pontos em Moscou. Em Riga ele ficou com 3, foi eliminado na semifinal. E em Hamburgo ele ficou com 10 pontos. Por quê? Porque também eliminou nas clássicas 2 dos seus matches. Então a vitória dos 8 pontos com mais os 2 pontos de bônus. Fez 10 pontos, então ao todo ele fez 20 pontos, mandou muito bem e já está no torneio de candidatos do ano que vem. O Václav ele vem em segundo. Ele fez 8 pontos em Riga. Ele ficou aqui com 5 pontos em Hamburgo e fez 3 pontos em Jerusalém. O que acontece? Então ele está aqui com 16 pontos.
16 pontos. Porém, o Ian Nepomniachtchi já conseguiu marcar aqui 15 pontos, apesar dele em Hamburgo não ter feito ponto nenhum, né? Tomou de 0 ali em Hamburgo. Ele venceu o torneio de Moscou. Uma das partidas ele não precisou levar para o tie-break, então ele ganhou mais um pontinho aí, fez 9. Com mais esses 6 pontos aqui, ele está totalizando 15. E se vencer o torneio de Jerusalém, ele vai levar então aqui, pode aumentar esses 6 pontos para 8 pontos, né? Ou até para 9 pontos. Ou até para 9 pontos. E com 9 pontos ele chega a 18 pontos, ultrapassando então o Václav Lagrave e pegando aí a segunda vaga para o torneio de candidatos. Bom, para os fãs de Václav Lagrave, não percam as esperanças, porque ainda tem uma vaga que é a vaga Coringa, né? Provavelmente vai ser dada aí para o Václav Lagrave ou para uma Mediarov, que está aí bem colocado também, né? Então o Václav Lagrave, se perder aqui essa vaga para o Ian Nepomniachtchi, pode ainda conseguir ir para os candidatos com a vaga Coringa. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Vamos ficar então aí nas torcidas. Eu gosto muito de todos esses jogadores, para mim são todos excelentes jogadores e a gente só tem a aprender com as partidas jogadas por eles. Deixa aquele seu like de mestre, não esqueça de se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço a todos e até lá!